Doutores, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Andrade, sou o juiz que vai conduzir essa audiência. E antes da gente começar a tratar do processo, eu gostaria de fazer uma comunicação e até uma solicitação para os doutores. Nós estamos participando de um projeto chamado Audiências Online, que a gente faz a gravação de audiências para disponibilizar para os acadêmicos assistirem depois. Para evitar a sala cheia de acadêmico, eles podem assistir em casa, final de semana, e assistindo a audiência eles vão aprender com a postura dos advogados, do juiz. Então é um projeto de auxílio ao ensino acadêmico. Gostaria de saber se os doutores não se opõem, se a gente pode fazer a gravação. Sem problema. Tudo bem? A única coisa que eu vou pedir é para que falem, então, a todo momento no microfone. Por isso que eu já deixei no jeito aí. O doutor, se precisar vir mais para frente, não tem problema. Tá? Qualquer manifestação que a gente faça no microfone, o mais perto, porque daí fica tudo gravado. Tá? Sim. Da parte dos representados também não há problema. A gente pode fazer essa disponibilização. Não tem problema. Então tá. Nós estamos aqui para tratar de um processo, tá? É uma reintegração de posse. Eu acredito que as partes que estão aqui presentes já saibam bem do que se trata. Esse processo não é novo. Quem entrou foi a dona Ronilda, representando o espólio de Dionísio Barbosa. A dona Ronilda é a senhora, né? Tá bom. E tem como requerida aqui a dona Rosalina, que é a senhora. Pelo que eu já dei uma olhada no processo, tinha uma ligação de parentesco. Parece que a senhora foi casada com o irmão, é isso? Então, foram cunhadas, né? Então, aqui disputando a posse de um imóvel, de um terreno. Antes da gente começar a instrução, que hoje é a data marcada para a gente ouvir testemunha, a gente tem a possibilidade de tentar fazer um acordo, tá? A gente pode ouvir a manifestação de cada uma de vocês e ver se há a possibilidade de a gente fazer algum acordo. Por que um acordo? Porque se a gente abre mão um pouquinho do direito que a gente tem, a gente pode ganhar muito mais do que esperar o resultado do processo, tá? Para que a senhora possa entender, dona Rosalina, se por acaso a dona Ronilda for vencedora nesse processo, a senhora pode ser obrigada a deixar o imóvel. Por outro lado, se a senhora não ganhar esse processo, pode ser que o imóvel fique para ela, tá? Então, o que a gente tenta com o acordo? Evitar essa incerteza. A gente pode tentar aqui alguma forma que as duas saiam ganhando, tá? Acredito que já devem ter conversado com os advogados. E aí eu queria ouvir primeiro a parte autora, a dona Ronilda, doutor, se existe alguma proposta de acordo ou algum tipo de acordo que a gente poderia fazer. Excelência, a proposta de acordo que a dona Ronilda está disposta a fazer é que seja aberto a sobrepartilha desse imóvel, né? Como foi um imóvel sonegado, ela quer justamente que seja partilhado entre todos os herdeiros, né? Então, que não haja exclusividade para nenhum deles. Tá. Então, a proposta seria essa. Seria a sobrepartilha do inventário para a inclusão do imóvel a ser partilhado. Tá. Né? Para eu poder entender, são quantos irmãos? São 10. Vivo? Não, todos. Todos? Todos eram 7, mas 2 não tinham herdeiros. Eram 7 irmãos. Eram 7 irmãos no total, 2 não tinham herdeiros. Tá. Eu não sei se a senhora entendeu a proposta. Como nós estamos discutindo um imóvel, eu vou explicar para a senhora. A proposta dela é que esse imóvel seja partilhado entre todos os herdeiros do seu Dionísio. Tá? É uma proposta, como eu disse, para a gente não correr nenhum risco. A senhora pode pensar, olha, não sei se vale a pena, acho que vale a pena, se tiver alguma dúvida pode tirar com a defensora que está acompanhando a senhora, tá? Ou a senhora pode fazer uma outra proposta. Não, eu proponho que o nosso acordo seja assim, assim, assado. Eu acho sim, porque quando eu cheguei lá nesse local, eu tinha 20 anos, eu estou com 67 anos. Aí passou, meu sogro, ele tinha acabado de ser indenizado pela estrada de ferro. Aí começaram então a sair todo mundo lá do local. Saíram todos, só ficou eu e um cunhado falecido, né? E aí até no dia que a gente estava sozinha lá, ele foi na minha porta e falou pra mim, né? E agora ficamos sozinhos, Rosa. Eu falei, então, mas eu vou sair, eu vou comprar um terreno e mudar minha casa, né? Porque eu já tinha minha casa lá. Aí ele falou assim, não, porque eu tenho minha clientela de costura, tudo aqui, a gente era muito amigo. Com o passar do tempo, eles conseguiram virar ele contra mim, né, por causa do terreno. Aí, então, eu falei para ele, então, eu vou fazer o seguinte, vamos ficar aqui. Se a estrada me vindo ali, a gente manda passar um viaduto por cima e fica aqui embaixo, né? Tá. Deixa eu só explicar uma coisa para a senhora, dona Rosalina. Nós ainda não precisamos justificar
o direito de cada um. Nós estamos aqui numa tentativa de acordo. Se a gente não conseguir fazer acordo, eu vou ouvir a senhora vai poder contar toda a história, mas aí já como instrução do processo, para ver quem tem direito. A minha pergunta é, se a senhora de alguma forma se dispõe a deixar o imóvel ou quer comprar a parte dos outros herdeiros. Eu moro lá há 46 anos, né? E eu não tenho condição de comprar. A senhora não tem nenhuma contraproposta para apresentar? Não, nenhuma contraproposta. A senhora não concorda com a proposta dela? Não concordo. Tá, alguma proposta... Porque eles saíram todos, sabe? Tá. Tá. A senhora teria interesse, por exemplo, olha, se eles me concederem o prazo de ficar lá mais tanto tempo, depois eu arrumo outro lugar e entrego para eles, porque para a senhora entender, nós ainda vamos analisar, vamos fazer todas as provas, tá? Mas vamos imaginar que ela consiga ganhar. Se ela conseguir ganhar e esse processo acabar, a senhora vai ter que sair. Aí vai ter que sair do dia para a noite, quando muito com prazo de 30 dias. O que eu estou tentando antever? A senhora conversa com a advogada, com a defensora que está aqui. Doutora, eu tenho chances reais de ganhar ou eu tenho chances de perder? Se tiver chance de perder, às vezes é melhor eu negociar um prazo para eu ficar mais. Aí eu posso ver com o doutor, com eles, para ver, bom, talvez eles concedam um prazo maior para a senhora ficar, ou não, a senhora não quer pensar em nada disso. Eu não quero pensar em nada disso. Tá bom, nós vamos seguir com a instrução então. Eu não vou querer café não, tá? Obrigado. Eu vi que havia pedido de depoimento pessoal da requerida, é isso, doutor? Sim. A requerida tem interesse no depoimento pessoal da autora? Não? Eu vou pedir para a senhora sentar aqui, fazendo um favor, aqui nessa cadeira. Isso. E a senhora vai aguardar um pouco lá fora, tá? Assim que terminar o depoimento dela, eu vou chamar a senhora. Eu vou pedir para a senhora arrumar esse microfone, pode pôr ele pertinho da boca da senhora, tá? Que nós vamos gravar a voz e a imagem. Sempre quando a senhora for falar, fala bem perto do microfone, tá? Bom, o nome da senhora é Rosalina Rodrigues, né? Como a gente estava conversando, a senhora sabe que a dona Ronilda, representando o espólio do Dionísio Barbosa, entrou com um processo aqui. O objetivo do processo é que a senhora desocupe o lote número 7 da quadra 15, lá da Vila Taverópolis. Me parece que a frente desse imóvel é com a rua Albert Sabin, é isso? Isso. E eu vi a defesa da senhora disse que está lá há um bom tempo. Eu queria que a senhora me contasse. A primeira coisa que eu gostaria de saber é como que a senhora foi morar nesse imóvel. A senhora disse na contestação que a senhora mora lá há muito tempo. Eu queria que a senhora me contasse mais ou menos desde que ano que a senhora mora lá. Em 1970 eu cheguei lá, porque eu estava namorando o irmão dela. Que é o Floriano, é isso? É o Floriano Barbosa dos Santos. Aí a gente se casou, eu continuei lá, né? Aí ele construiu uma casa pra gente, que é a casa onde eu moro, sabe? O Floriano construiu uma casa. Floriano. Aí nós ficamos morando lá. E aí, desde então, tava aquela história da ferrovia passar, né? Tá, deixa eu entender um pouco antes. A senhora começou a namorar o Floriano, e aí resolveram casar e passaram a morar lá, nesse lote. Tá. E o que a senhora sabia então, é que era do pai dele, do pai do Floriano. É isso. Ele era o meu sogro, ele sempre falava, Rosa, aqui ninguém quer ficar, porque diz que aqui tem macumba, isso e aquilo, né? Uhum. Então ninguém quer ficar aqui, só você que quer ficar. Então esse terreno é seu, ele falava. Mas bom, né? E eu não tinha muita ambição, e tinha muitos filhos, e tinha que cuidar, trabalhar, tudo. E não tive assim a ideia de, né, ir com ele no cartório, a minha sogra, tudo, passar pro meu nome, né, já que já estava no nome dele. A única coisa que está lá no nome da ferrovia é o imposto, né? O resto é tudo no nome dele, a escritura no nome dele. Até eu tinha a original. Não. Aí desapareceu da minha casa. A senhora pode falar um pouquinho mais perto, tá, por favor? Isso. E tá, e aí? A senhora continuou morando lá? Continuei morando lá. Faz 46 anos que a minha filha mais velha, ela está aí no corredor. Até tem uma das testemunhas que ela arrumou lá para trazer, que ajudou eu levar a minha filha no médico, tudo, é a Márcia, né, que mora lá perto. Todas essas testemunhas que ela arrumou agora, todas são minhas conhecidas, né? Uhum. Sabe o tempo todo que eu tô lá, né? Então, é isso. Faz 46 anos que eu estou lá, morando na minha casa lá. Eu tenho, que foi construída a minha casa, tem 40 anos e 9 meses. Tá, quando a senhora mudou para lá, não tinha casa nenhuma? Não, tinha a casa da minha sogra, uma casa da de sogra. tábua, bem velha. Morava a sogra e o sogro ou não? Morava a sogra, o sogro e todos eles.
Aí foram saindo tudo, né? E a senhora e o Floriano construíram uma outra casa? Construir a casa nos fundos, né? A nossa casa. Tá. Porque eles mesmos falavam. Até eu tinha um advogado que era o Dr. Carlos Alberto Nassi. Na época, ele ia arrumar a situação do terreno para mim. E ele foi e juntou todas as existências deles, né, em um documento. Então, faltou só de uma que ele chegou na casa e essa falou assim que tinha que falar com o pastor, porque ela é da Igreja Cristã do Brasil, né? Já é falecida também. Aí não deu. Aí passaram-se os tempos e a gente deixou isso para lá, né? Tá. Aí eu até fui na casa dele para ver se ele tinha esse documento, porque o escritório dele era aqui na 26 de agosto e ele mudou, né? E disse que na mudança foi as coisas que estavam arquivadas, ele jogou fora. Tá. Deixa eu perguntar para a senhora para ver se eu entendi. Então a senhora foi mudar no terreno, foi morar no terreno onde morava o sogro e a sogra inicialmente, aí construíram uma casinha, e aí o sogro e a sogra e os filhos foram saindo do lugar, é isso? Saíram todos. Saíram Ninguém todos. queria ficar lá. Há mais ou menos em que ano que a senhora e o Floriano ficaram sozinhas no terreno? Mais ou menos. Nós ficamos sozinhos no terreno faz uns 30 anos. 30 anos. Tá. E a partir do momento que a senhora ficou sozinha, a senhora me disse que o sogro disse que era de vocês? Como é que foi essa história? Ele deu assim, mas não passou papel nenhum, só falou pra mim assim, ó, Rosa, ninguém quer ficar aqui, né? Só você que gosta daqui, então eu vou esse terreno é seu. E ele falou isso, tinha outras pessoas, ou só estava a senhora e ele? Não, só estava eu e ele, que sempre ele tá sentado tomando o mate dele, né? E eu por ali conversando com ele. Ele faleceu logo em seguida. Aí foi um pouco antes dele falecer? Hã? Foi um pouco antes dele falecer que ele falou isso? Bastante tempo antes dele falecer. Ah, bastante tempo antes. Tá. Aí, quando a minha sogra mudou de lá, ela comprou o terreninho dela, deu entrada no terreno dela com o dinheiro que ele recebeu da indenização, né? Da indenização do terreno. Ela comprou um terreno em outro lugar? Ela comprou lá onde essa Ronilda tinha também um terreno lá, que era da mãe dela. Aí ela pegou o terreno da mãe dela e deu para a mãe dela um outro que estava mais no canto. Ela Tudo até bem. ficou aborrecida, né? E aí foram morar lá. Ela tinha uma casa enorme lá, tudo, que ela vendeu para seguir os sem terras, né? Tá. E aí deixa eu entender. Aí ele falou, não tinha ninguém por perto, que o terreno ia ficar para a senhora. E vocês nunca foram em cartório? Não? Nunca fui. E a senhora sabe se os outros filhos dele concordavam com essa doação ou a senhora nunca conversou com eles? Concordou porque eles fizeram esse documento que eu estou falando para o senhor, com o Dr. Carlos Nassi. Eles assinaram desistindo para eu poder fazer a escritura. Tá. Né? A dona Rosalina, a senhora sabe se ela concordou que esse terreno ficasse para a senhora? Dona Rosalina sou Desculpa, a dona Ronilda, tá? Todos concordaram, todos concordaram. Só essa minha cunhada, que é casada com o irmão dela, né, que já é falecido também, ele e ela é falecido, só ela que falou assim, eu assino depois, porque eu tenho que falar com o meu pastor. Tá. E esse documento a senhora não tem mais, a senhora disse que extraviou. Não, eu fui atrás dele com o Dr. Carlos Nassi, né, e ele falou que ele acabou com essas coisas que estavam arquivadas, né. Tá. E o marido da senhora faleceu. Depois que ele faleceu, alguém procurou a senhora para a senhora sair de lá? Não, só ela que mandou esse advogado lá, o oficial de justiça, mandando eu me retirar em 10 dias, né? Aí eu fui na Defensoria Pública, né? Na época era um advogado, depois passou para uma advogada, a doutora Kátia. E aí eles, né, fizeram... Tudo bem. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Excelência, eu gostaria de perguntar se a depoente sabe se a dona Ronilda morou no imóvel também e até quando, se ela tem noção. A senhora pode responder, tá diretamente com o doutor perguntar. Ela morou até ela se casar. Isso faz uns 30 e poucos anos, né? Ela morava com a minha sogra lá. Na casa que a minha sogra morava, né? Sim. Aí ela morou lá e aí quando ela casou, ela construiu essa casa aí que eu estou falando, que ela vendeu para seguir o sem terra, né? Ganhou umas terras lá
Jaraguari, né? Tem casa, tem gado, tudo lá que o governo deu, que ela vendeu a terra dela para sair sem terras, né? O seu Natalino morou no imóvel também? O irmão do seu Floriano? Isso, falecido, foi nós dois que ficamos lá. Ele era um costureiro, né? Era muito amigo meu. E aí ele falou para mim, falou assim, aí Rosa, ficamos sozinhos aqui, né? Aí eu falei, então, e eu vou sair, falei para ele, né? Aí ele, naquela época ele tinha muito medo, que tinha acabado de acontecer umas coisas com ele. Ele falou, e agora eu vou ficar sem meus clientes aqui, tudo, não sei o quê. Aí a gente combinou de ficar lá, os dois. Eu falei, então fica assim, eu fico aqui com você, então enquanto você tiver vida, você mora aqui. Falei para ele, sabe? Infelizmente ele faleceu, né? E antes dele falecer, ele virou meu inimigo por causa deles. E até o falecimento ele morou no imóvel? Morou. E quando que foi o falecimento dele? Só tem mais ou menos uma noção? Foi antes do meu esposo. Meu esposo vai fazer 7 anos agora em fevereiro, né? Dia 28 de fevereiro. E ele foi antes um pouco, só que eu não sei precisar. Sem mais, excelência. A senhora pode voltar para lá, tá? Fazendo um favor. Doutores, eu vi que foram roladas várias testemunhas. Da parte autora, Juni Silva, Ari Cruz, Márcia Silva e Dalina Sampri, parece. Isso. Doutor, mesmo, tem alguma excelência. preferência? Sabe se estão todas aí? Excelência, estão todos aí sim. O que a gente precisa se ater aqui agora é que a questão controvertida é muito mais de direito do que de fato. Então, para a gente não ficar fazendo prova repetida, as partes concordam que ela está na posse, ela alega que a posse decorre de uma doação que foi feita, que nós vamos ter que analisar juridicamente se é possível a doação verbal e se é possível configurar o uso capião nessa situação que ela disse. Tá? Agora, a questão de fato para ser provada por testemunha, foi até que eu perguntei para ela se essa doação foi presenciada por alguém. Ela já me disse que não, então dificilmente alguma testemunha vai dizer algo a respeito, mas eu deixo os doutores à vontade para produzir prova, só para a gente não ficar batendo naquilo que já é controverso no processo. Excelência, as minhas testemunhas, no caso, testemunhas autorais, elas provariam que ela está no imóvel por permissão, né? Então, assim, não está no imóvel porque houve nenhuma doação, nem nada, mas sim que houve a permissão porque era da Tudo família, bem, né? Era casado. De qualquer forma, esse fato que é extintivo do direito do autor, compete à requerida provar. Essa doação, como não há documento escrito, ela tem a oportunidade de fazer a prova oral, mas de qualquer forma, se o senhor quiser apontar uma ou duas, até pra gente não ficar ouvindo muita... E que também não tenha vinculação de parentesco com nenhuma delas? Olha, excelência, a gente gostaria de ouvir a Juni e a Márcia, pelo menos. Tá bom, eu vou chamar. A senhora pode chegar bem pertinho desse microfone, pode arrumar ele de forma que ele fique quase encostado na boca da senhora. Sempre quando a senhora falar, lembra de chegar bem pertinho dele, por favor. Pode levantar ele, tá? Ele mexe aí, ó. Pode levantar, botar ele bem pertinho na boca. Pode chegar mais pra frente. Isso. Tá bom, sim. Tá ótimo. O nome da senhora é Juni Pinto da Silva, é isso? Exato. Não tem nenhum parentesco com a dona Ronilda? Não. Não, também não tem parentesco com a dona Rosalina Rodrigues? Também não. Nenhuma ligação com Dionísio Barbosa dos Santos? Só conhecido de muitos anos, Conhecido, né? Tudo bem. A senhora vai prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, tá? Se a senhora faltar com a verdade, pode ser presa e processada por falso testemunho. Tá certo. Conhece a dona Ronilda? Conheço. Conhece também a dona Rosalina? Também conheço. Conhece há muitos anos? Há muitos anos. Mais ou menos quantos anos? Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Nós estamos tratando aqui de um imóvel. O terreno é o lote 7 da quadra 15, lá da Vila Taverópolis. A rua é Albert Sabin. Hoje quem mora lá é a dona Rosalina. A senhora sabe onde que ela mora? Ela mora no Alberto Sebe. Conhece esse terreno? Conheço. Eu falei? Conhece? Conheço. Sabe se a dona Ronilda já morou lá? Já. A senhora conhecia ela na época que ela morava lá? Conhecia. Conhecia. Como é que era na época que a senhora conheceu a dona Rosalina? Ela já morava lá?
No começo não. Depois ela construiu lá no fundo e foi morar lá. Tá. Então a senhora conheceu esse terreno antes até de conhecer a dona Rosalina? Antes, bem Isso. antes. Quem que morava lá quando a senhora conheceu o terreno? Era... O casal de idosos estavam vivos ainda na época, né? Que era pai e mãe da dona Ronilda. Isso. E mais 2 irmãos dela também. Eu só não conhecia a outra irmã dela porque eu acho que já tinha casado. Tá. Ela morava lá também, a dona Ronilda. E aí, a dona Rosalina passou a morar lá porque casou com um dos irmãos? Casou com o seu Floriano. E aí construíram uma casa lá no fundo? Construíram uma casinha lá no fundo. Tá. E até hoje a dona Rosalina tá lá? Tá. Tá lá. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Os irmãos foram saindo, foi ficando só a dona Rosalina? O que a senhora sabe para me contar? Não, tinha o Lino, né? Meu costureiro, morou lá há muitos anos e faleceu em 2010. Ele continuou lá. Ah, tá. Ele morava lá também, na frente. Na frente. Numa outra casinha que tinha na frente. Tá. Era a mesma casa que morou toda a família? Não. Uma terceira casa? Morou a família do Lino, né? Pai, mãe. Sim, mas a família originária, os 2 senhores com os filhos, não era nessa casa? Não, na mesma casa. Os pais dela, da Ida, tudo na mesma casa. Tá. E aí depois a senhora disse que até 2010, então, morava numa casa na frente. Era. O seu costureiro, que era o Lino, que era filho do Dionísio. Filho do Dionísio. Irmão da dona Ronilda. Irmão da dona E no fundo do terreno morava a dona Rosalina. Tudo no mesmo lote? Mesmo lote. Tá. E o que eu queria saber da senhora é o seguinte: a dona Rosalina, depois que faleceu o seu Lino, ela continuou morando lá. Sabe se algum dos irmãos tentou tirar ela de lá, sai daí, esse terreno não é nosso? O que a senhora ficou sabendo? Não. Nunca ninguém tentou. Não? Não. Quando o seu Dionísio era vivo, algum momento a senhora ouviu dizer, alguém comentar que ele teria doado esse terreno para a dona Rosalina? Não, nunca foi doado, né? Porque ele tinha bastante filhos, né? Tá, mas a senhora nunca presenciou ele falando nada de doação? Não. Ouviu algum dos filhos reclamando disso? O meu pai doou o terreno pro meu irmão Floriano, para a mulher dele, Rosalina? Não houve isso. Nunca ouviu nada disso? Não. E ela mora lá a troco do quê, então? Ela foi casada com o Floriano e teve os filhos, né? Então ela mora lá porque era casada com o filho do dono? Tá. Então foi dada uma permissão para ela morar lá? A senhora nunca ouviu dizer que teria sido doação? Não, nunca. Não? Não. Bem. Doutor, tem alguma pergunta? Excelência, eu gostaria só de saber se a testemunha sabe se no imóvel tinha outras casas lá, se houve depredação, se não houve. Tá. A senhora me contou que havia uma casa na frente, onde morava esse Lino, e a casa no fundo, onde morava a Rosalina. Exato. Tinha mais alguma casa? Antes tinha uma outra casinha do lado, que eu acho que morava a Cida. Daí eles desmancharam, a Cida mudou, aí só ficou o Lino lá. Tá. Depois que o Lino faleceu, essa casa dele continua em pé? Ou... Não. Eles desmancharam, né? A senhora sabe quem que desmanchou ou não sabe? Não sabe. Sabe que foi desmanchado. Sei que foi desmanchado assim que ele faleceu. Pois não, doutor, pode ficar à vontade. Sem pergunta, Excelência. Doutora, tem alguma? Tem. Pedi para a senhora fazer um pouquinho mais perto, que o microfone está meio... Por favor. A senhora sabe há quantos anos o senhor Dionísio faleceu? Muitos anos, que eu era pequena, né? Mais ou menos. Eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, mais ou menos, quando ele faleceu. Isso faz quantos anos? Mais de 30 anos. Mais né? de 30 anos que o seu Dionísio Muito faleceu. mais. A senhora sabe se o seu Dionísio tinha outros bens, algum outro lote, ou terreno, alguma coisa que foi dividido entre os outros filhos? Que eu saiba, não, ele só tinha lá mesmo. A senhora não sabe? A casa que a dona Ronilda morou, era a casa que o seu Dionísio morava também? A mesma. Então, e ela morou lá até se casar? Até se casar. A senhora tem mais ou menos noção de quantos anos faz isso? Deve ter mais de uns 20 e poucos anos. Sem mais perguntas. É só isso, a senhora está dispensada, tá? Obrigado. Excelência, eu vou dispensar a oitiva das demais. Tudo bem. Doutora, aqui nós temos a Márcia, Rubinéia e Jair. Não, é Marcial. Marcial. Vai dispensar.
O seu Jair só vai dizer que a sua Jair? Tudo bem. Vou chamar. Vai sentar aqui, senhor Jair, por favor. Boa tarde. Senhor Jair, pode arrumar esse microfone aí perto da boca do senhor? O senhor pode virar um pouco para mim aqui? Sim. Nós vamos conversar, tá? Tá ok. Vai falar sempre pertinho do microfone para pegar bem o áudio. Certo. O nome do senhor é Jair Viana de Souza. Sim. Não é parente da dona Ronilda Barbosa? Não, senhor. Também não é parente da dona Rosalina Rodrigues? Também não. O senhor vai prestar o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. Sim. Tá? Conhece essas duas pessoas? A dona Só Ronilda e a conheço dona Rosalina? Dona Rosalina. Dona Rosalina. Conhece ela há quanto tempo, mais ou menos? Desde 1970. 1970. Quando o senhor mudei pra lá, pro bairro. Tá. O senhor sabe onde ela mora atualmente? Sim, na rua Alberto Seib. É no mesmo lugar que ela morava quando o senhor conheceu ela? Justo. Conheceu ela, então, o senhor disse em 1970. Isso. Quando nós mudamos pra lá, depois da Copa. Tá. Quando o senhor conheceu ela, ela era casada? Era, casado com o seu Floriano. Floriano. É. E ela e o seu Floriano moravam nesse mesmo lugar? Nesse mesmo local. Tá. Vamos voltar então lá em 1970. Sim. Esse lugar onde ela mora, um lote de terreno. Ela morava em uma casa que tinha no fundo, é isso? Sim, uma E casa de tábua. Tinha alguma madeira. outra casa dentro do terreno? Eu lembro que tinha duas casas, uma na frente e outra mais num terreno ao lado. Tá. E tinha uma casa velha também que morava o irmão dela, o Lino. Irmão dela. É. Esse Lino morava na parte da frente. Da frente. Desse terreno. Isso. Tá. Quando o senhor conheceu ela, algum outro familiar morava lá nesse terreno? Que eu me lembro, não. No terreno ao lado morava... No lado morava um pessoal, mas não era parente dela. Tá. O senhor chegou a conhecer o seu Dionísio? Não, Que era o pai do Floriano? Não. Não chegou a conhecer? Não, senhor. Não. O seu Lino o senhor conheceu? Conheci. O Lino... O irmão dela. Não, Ele era era costureiro. cunhado dela? O irmão dela ou o senhor não sabe? Eu não sei se é bem o irmão dela, eu sei que eu conheci ele ali, que morava há muito tempo. Tá. A dona Rosalina, o senhor me disse que ela mora até hoje. Sim, até O marido dela, como que chamava? Floriano, Barbosa. Floriano. Tá. O Floriano é falecido? É, falecido. Falecido. Sim. E o senhor sabe a troco do quê? Que o Floriano foi morar nesse imóvel? Se ele comprou, se era de algum parente, ou o senhor não sabe? Olha, que eu soube na época que, em contato com pessoas amigas, que o pai havia doado para eles verbalmente. Uhum. O senhor soube através de quem? Pessoas amigas deles, né? Então, Ali em volta. mas essas pessoas têm nome? O nome eu não sei. Não sabe. Então o senhor não sabe me dizer. Só comentários entre o povo. O senhor não pessoal viu ali. essa doação? O senhor disse que não conheceu a o pai doação dele. Foi feita verbalmente, o velho doou verbal. Tá, mas o senhor não sabe Eu me vi dizer quem? comentário. Mas quem comentou com o senhor? Pessoas amigas da família. Tá, mas o nome dessas pessoas? Não sei, não conheço. As filhas dela moram ali há tanto tempo e não sei o nome das filhas dela. Hoje que eu vim conhecer a filha dela, fiz saber o nome de uma delas. Sei. Chama-se Rosana. Tá, o senhor sabe me dizer se os outros filhos do falecido Dionísio concordavam com essa doação, ou o senhor não sabe disso? Não sei desse detalhe. Não sabe. Não sei. Tá. O senhor sabe que ela mora lá então desde 1970? Sim, E sempre em morou. 1970. Nós mudamos para lá em 1970, Tá, logo esse- após a Copa. Esse Lino, ele faleceu em 2010, Foi. tá? Mas ele morava no mesmo terreno. Morava lá na frente. E como Ele é que era foi costureiro. como é que foi essa doação então, se tinha uma outra pessoa morando no terreno? Aí o senhor De nunca pai ouviu o pra filho, comentário? Não, isso aí não. Nunca ouviu o comentário. Que eu saiba sobre essa situação, não. Tá bom. Doutora, alguma pergunta? perguntas. Não? Doutor, alguma? Sem pergunta, excelência. Só isso, o senhor está dispensado já, Tá tá? ok. Obrigado. Tá.
Vai dispensar também, doutor? Tá. Uhum. Doutores, eu vou fazer o nosso termo de assentada, então. Nós estamos encerrando a instrução. Eu gostaria de saber se querem fazer as alegações orais ou de comum acordo querem um prazo para memoriais. Eu gostaria de Prazo? Então, pode prazo também, ser. excelência. Podemos estabelecer um prazo comum de 10 dias. Sim. O processo é eletrônico, pode acessar a qualquer momento, Sim, pode ser. Então eu vou fazer a nossa assentada e já encerro. Doutores, então ficou assinalado o prazo comum de 10 dias para memoriais e se quiserem assinar conjuntamente o termo de assentada é só me passar o token, senão eu assino sozinho. Não, sem problema, Então excelência. é só isso, estamos encerrado. Obrigado, boa tarde. Tudo Boa de bom. tarde, excelência. Tchau, tchau. Boa tarde.